Olá pessoal do primeiro ano, aqui o professor Ademilson Pereira Ribeiro. Nosso contato aqui no Instagram, Cursinho Aprovação. Vamos continuar aqui o nosso plano de estudo tutorado. Vocês estão aqui no primeiro ano, né, do ensino médio. Nós estamos aqui no volume 6 do plano de estudo tutorado. Lembra vocês que é muito importante que vocês continuem desenvolvendo, aqueles que estão fazendo as atividades aí de maneira que estão usando o PET impresso, continuem escrevendo para desenvolver a escrita. É fundamental para que vocês não percam o hábito, né, de escrever. E quando estiverem escrevendo também, que possam usar o Google, usar o YouTube, essas ferramentas abertas que nós temos de pesquisa e que tanto ajudam a aprimorar o conhecimento em todas as áreas aqui, geografia, história, filosofia, sociologia. Então, nesse momento, gente, nós já trabalhamos a semana 1, que nós trabalhamos os gêneros textuais. Aí nós estivemos focados aqui na notícia e na reportagem, que eu expliquei para vocês que são gêneros dentro dos textos jornalísticos, muito importante, né? Então, nós fizemos a diferenciação, que nessa aula ainda quero retomar com vocês, a diferenciação aí entre tipos textuais e gêneros textuais. Aqui nós trabalhamos um certo tempo focado nos textos jornalísticos. Os textos jornalísticos, eles são fundamentais para quem deseja fazer o Enem, fazer um vestibular, porque normalmente, tanto o Enem quanto o vestibular, sempre usam muito esses textos, né, os textos jornalísticos, para o desenvolvimento de questões de interpretação de texto, até mesmo para redação, para que você possa preparar a sua redação, desenvolver realmente a produção de um texto dissertativo e argumentativo. Então, desde a primeira semana, nós estamos trabalhando nos gêneros textuais, notícia e reportagem. Na segunda e terceira semana, nós ainda trabalhamos gêneros textuais, notícia e reportagem. Agora, na quarta semana, nós vamos trabalhar um pouquinho da produção textual. É hora de escrever o nosso próprio texto. Especificamente, neste momento, nós vamos trabalhar a notícia. Então, eu vou recordar com vocês algumas características. Algumas características aqui são fundamentais para que a gente possa inicialmente entender essa quarta semana nossa. Então, nós estamos aqui na quarta semana, né? Que nessa semana a gente encerra esse volume 6 do plano de estudo tutorado. Nós estamos aqui no eixo temático que trabalha a compreensão e produção de texto. Então, nós estamos trabalhando a interpretação, mas ao mesmo tempo a produção. No tópico nosso aqui, nós temos o contexto de produção, circulação, recepção de textos. Isso é muito cobrado quando a gente está trabalhando ali a redação e ao mesmo tempo trabalhando a interpretação de texto para o Enem e o vestibular. Quais seriam as habilidades desenvolvidas nessa aula, pessoal? Que nós vamos trabalhar ler e produzir textos de jornal, relacionando produtiva e autonomamente a organização desse suporte. Então, o jornal, nós vimos, ele é dividido em cadernos, pode ter suplementos, cadernos diários, semanais, além de tudo. Então, vamos começar aqui as nossas atividades, raciocinando um pouco aqui o que nós vamos trabalhar essa semana. Bom, vamos trabalhar uma produção textual, e aí é o seguinte, você foi encarregado de escrever uma notícia. Então, a gente já sabe, mas eu vou relembrar a estrutura da notícia, com base nas informações apresentadas a seguir. Então, escreva uma notícia sobre um fato ocorrido recentemente no seu bairro, na sua cidade. Isso aqui é importante porque com o celular na mão vocês têm muitas notícias circulando pelas redes sociais. Então vocês conseguem claramente entender. Ela pode se referir a um fato relacionado à política, à economia, ao meio ambiente, à saúde, à educação, ao esporte, aos jovens. Instruções. Selecione os dados e as informações que você julgar mais importantes para a redação do texto da notícia. Proponha um título, subtítulo, lembrando que o subtítulo é opcional, adequados ao texto da notícia. Relacione o texto da sua notícia. Releia, o texto da sua notícia
confira as informações apresentadas e veja se ficou claro para o leitor o que aconteceu, quando, como, onde e o porquê. Só para recordar, gente, eu trouxe aqui a estrutura da notícia. Como que nós definimos a estrutura? Tem estrutura e definição. Então, primeiro a gente tem o antetítulo, né? É facultativo e é usado antes do título. Seria, por exemplo, uma palavra-chave. Então, no alto, você escreveria uma palavra-chave que ia chamar a atenção. Depois nós temos o título. Encontra-se antes do texto e é destacado com letras maiores, de cor diferente. Deve ser breve, atrativo e esclarecedor. Embaixo do título nós temos o subtítulo. E surge depois do título e ele pormenoriza o título. Também é facultativo. Aí nós temos o lead, uma palavra em inglês, né? Corresponde ao parágrafo inicial da notícia. Então, corresponde ao primeiro parágrafo da notícia. E o lead, pessoal, ele deve corresponder a algumas perguntas, né? Então, ele é estruturado em forma de pergunta e resposta. Quem? Personagens dessa notícia. O que? Fato principal dessa notícia. Quando? Tempo, época, prazo. Onde? Lugar. E o corpo da notícia. Então, veja que o nosso texto ele é bem sintético, mas é o resto do texto. E aí ele responde também as seguintes perguntas. E a gente usa aqui também uma estratégia de perguntas e respostas para poder desenvolver também de maneira correta a nossa notícia. O que a gente vai trabalhar? Como, de novo, como aconteceu esse fato, por que aconteceu esse fato, então causa, consequências desse fato e fontes da notícia. É fundamental deixar evidente de onde nós estamos tirando essas informações que geraram a notícia. Lembrem que nós já estudamos aqui nos nossos PETs o perigo das fake news, hein? Então, muito cuidado para não falar aqui sobre coisas que não são verdadeiras. Então, as fake news, as notícias falsas. Vamos esclarecer um pouquinho. O título, pessoal, ele tem por objetivo cativar o leitor para a leitura da notícia. E o lead? O lead é a parte inicial, correspondendo ao primeiro parágrafo. Responde às perguntas que a generalidade das pessoas colocam quando se quer informar de um determinado assunto. O corpo do texto, então, para mostrar que nós estamos trabalhando com 3 elementos, ok? Então, o nosso texto, a nossa notícia, está trabalhando com 3 elementos evidentes. O título, o lead e o corpo. O corpo da notícia, pessoal, é o desenvolvimento do texto. Então, o lead ele teve a função de introdução. Agora, o corpo, nós vamos ter o desenvolvimento e deverá explicar por que razão se deu o acontecimento que nós estamos noticiando e descrever como ocorreram os fatos. Pessoal, então a nossa correção vai ser desse jeito. Vocês conseguindo produzir de maneira bem interessante aí a notícia, né? Espero que vocês possam detalhar mesmo essa notícia. Não tem grandes dificuldades, vocês viram o modelinho ali. Sigam o modelinho, troquem ideias. Depois que vocês produzirem a notícia, aí vocês vão postar lá no grupo. Eu vou ler para que eu possa analisar. Normalmente eu faço uma crítica bem positiva, né? Tentando incentivar vocês realmente, porque o interesse nosso nesse período de estudo aqui é a motivação. Que vocês se sintam motivados, interessados realmente no estudo. Então, quando vocês estiverem escrevendo, se possível, evitem o fatalismo, essas notícias que nós encontramos dia a dia na imprensa brasileira, né, que nós temos, infelizmente, uma cobertura jornalística muito voltada a problemas e não a soluções. Então, vamos tentar fazer uma cobertura aí com uma notícia positiva, focada em soluções para o nosso dia a dia. Espero que vocês se dediquem mesmo à produção do texto. É um texto interessante. E outra coisa fundamental, né? Aqui nós vamos exercer a escrita criativa. A escrita criativa ela é sempre interessante porque ela desenvolve o nosso raciocínio crítico. Então, quando você escreve uma notícia dessa, você não está só produzindo uma notícia, você está produzindo um raciocínio crítico, que é fundamental para o desenvolvimento da sua inteligência. Lembrando que nós não podemos ser apenas uma enciclopédia de conhecimento, né? Um repositório de ideias. Nós temos que pegar essas ideias e ampliar essas ideias, ampliar os horizontes do nosso pensamento, criando
E a produção de texto nos traz isso, que é a escrita criativa. Tá joia, pessoal? Então essa aí é a nossa aula na semana 4, última semana do PET, volume 6. Espero que vocês façam tudo com muito capricho. Até a próxima semana. Fiquem com Deus.